culto, domingo, estará conosco o presbítero Daniel, nos trazendo a palavra do Senhor nosso Deus. Então, os irmãos estão já, não é convidados, é convocados para estar na casa do Senhor. Abra a vossa Bíblia em nome de Jesus. Estaremos dando seguimento à palavra do Senhor. João 3,16. João capítulo 3, versículo de número 16. Dando seguimento ao nosso estudo. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, pastor, eu estou ainda procurando. Mas é bem fácil, viu, meus irmãos? Fica no quarto livro dos Evangelhos. E é o capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo de número 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora vá lá para o livro, capítulo 13. Capítulo 13, 33, 34, 35, diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. 2 Timóteo, livro de 2ª carta, 2ª epístola, capítulo de número 3. 2 Timóteo, 2ª carta a Timóteo, capítulo 3. Em diante, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Meu Deus. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Querido Deus e Pai, aqui estamos uma vez mais na presença do Senhor em oração. E reconheço, meu Deus, que sou carente do Senhor, Pai. Se o Senhor não estiver na minha vida, nada sou.
e jamais seremos se o Senhor não estiver em nossas vidas. Quero te apresentar nossas vidas uma vez mais, onde estaremos, meu Deus, para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Glorifica o teu nome uma vez mais. O mais importante é que o Senhor venha crescer e uma vez mais, meu Deus, venha diminuir, Senhor. Meu amigo, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo a esta mensagem. Aquilo que o Senhor me deu, meu Deus amado, ainda pela esta manhã. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, estamos ainda na temática principal deste ensino. Só peço a atenção dos irmãos. Peço colaboração dos irmãos. A hora da água acabou, viu? Só depois do culto e o banheiro também. Só depois do culto. A temática principal ainda continua. Agora existe as epígrafes, podemos dizer assim, da temática. Falamos mensagens anteriores na epígrafe sobre os compartimentos da palavra amor. Semana passada nós tivemos uma evidência clara do que Deus falou conosco. E Deus, Ele continua falando. Nesta manhã eu estava orando ao Senhor em espírito, e Deus colocou algo interessante no meu coração, aqui justamente no livro de Timóteo, onde Timóteo recebeu uma carta do apóstolo Paulo. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá, para os irmãos entenderem bem melhor do que Deus Ele quer tratar comigo e com você através do que foi lido. Sempre falo, meus irmãos, que a forma que Deus Ele se comportou é um comportamento divino, não é um comportamento humano. O comportamento de Deus é um comportamento totalmente diferenciado, onde somos testemunhas oculares do que nós somos hoje, pela decisão de Deus há mais de 2000 anos atrás. O interessante é que Deus Ele tomou uma certa decisão que nenhum de nós teríamos tomado. E o fato é que nós não tínhamos, e nós continua na mesma evidência de nós não termos o comportamento que o nosso Deus Ele teve. Falei um tempo desse aqui em um dos cultos de doutrina, não, de Santa Ceia, no tocante à palavra, aquilo que o pastor Delmiro acabou de ler: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E o fato é, meus irmãos, que quando Jesus estava dizendo isto com propriedade, Ele estava dizendo: olha, enquanto vocês estão buscando primeiramente o reino, eu vou acrescentar na vida de vocês. Só que nós vivemos, infelizmente, ao contrário daquilo que nós falamos. Não adianta nós falarmos aquilo que nós não praticamos. Deus, quando Ele prometeu para lá sua promessa lá no Éden, que da semente da mulher iria nascer o que Ele falou, Ele prometeu. E Ele continua, meus irmãos, apresentando o seu amor para com cada um de nós. Deus jamais Ele jogou palavra fora, não. Jamais Deus Ele se desapropriou daquilo que Ele é. O que Deus Ele prega, o que Deus Ele ensina, o que Ele promete, é algo facultativo para a nossa formação de vida na presença dEle. Não é à toa, irmã Socorrinha,
que ele amou o mundo e continua amando, não é à toa. Ele amou porque ele sabe muito bem que o amor, ele faz mudanças. Porque entendemos que onde não existe amor, nós não vemos mudanças. O Biratã trabalha em uma área que ele sabe muito bem que na área onde ele trabalha, não existe amor ali dentro. Não é isso, Biratã? Não existe. Ali é um por todos. Como é que o pessoal fala? Cada um por si. E detalhe, não existe amor, porque se existisse amor, o Biratã não se depararia por situações adversas ali dentro. Eu tenho certeza que quando ele entra ali dentro, ele entra com o seu coração palpitante. Quando ele sai dali de dentro, ele já sai aliviado, não é isso, Biratã? Já sai aliviado. O mundo está a cada dia caótico. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, com aquilo que está acontecendo, não. Porém, o que Deus ele fez por intermédio do seu Filho, ele continua fazendo. Falei algumas vezes, continuo afirmando, o que o adversário ele quer executar em nossas vidas é colocar alguma coisa que venha estar contrariando a vontade do Senhor. E aqui está dizendo com propriedade que o que era dele, ele deu para nós. Quando eu e você recebemos alguma coisa para nossa benfeitoria, nós vamos nos sentir bem. Ninguém vai dar nada para alguém de valor. Ninguém vai dar, repito, ninguém vai dar nada para alguém de valor se ele não entende que aquilo que ele está dando vai servir. Ele sabe o que ele está dando de valor é para servir. Detalhe, é algo valoroso. Existe um valor precioso que há na minha vida, o que há na tua vida, que é Cristo. Porém, existe um comportamento nosso, eu falo isso, infelizmente nosso. Nós acabamos de ler aqui em Timóteo, surgirão tempos difíceis, e esse tempo difícil vai dizer para você e para mim, que nós somos ingratos. Está aqui, meus irmãos, não é o que eu estou dizendo, não. Somos ingratos para com aquilo que Deus ele me deu, para com aquilo que Deus te deu, que foi Cristo. Jesus, ele sempre foi e será a resolução das nossas vidas. Agora, esses comportamentos aqui, porque aqui está dizendo as evidências. Lá no versículo de número 19, vai nos dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí eu te faço uma pergunta. E Deus colocou algo no meu coração hoje para fazer uma outra pergunta para nós. Por que nós amamos mais a nós? Pastor, mas Deus não disse assim, né, que nós devemos amar a nós primeiramente, para depois amar o nosso próximo. Não devemos misturar as coisas. Quando Jesus fala que eu devo me amar para amar meu próximo, ele está dizendo, olha, é o seguinte, é em questão de você retribuir o bem para alguém. Se ele está dizendo que eu tenho que me amar primeiro para depois amar o próximo, ele está dizendo com propriedade, no comportamento, em muitos adjetivos. E detalhe, o próprio Deus, ele vive o que ele prega. Ele ama tanto a ele, que ele retribuiu o seu filho para você e para mim,
E o símbolo principal do amor de Deus, a minha vida, a tua vida, é Cristo. É Cristo. Uma mãe ama tanto o filho que ela se ama. Diz, olha, eu prefiro ver algo na vida do meu filho, que eu vou fazer assim, assim, assim por ele, para a benfeitoria dele. E a pergunta que Deus mandou falar, transmitir hoje para a igreja é esta: por que você se ama mais do que ama a Deus? Por quê? Para eu, na verdade, viver o que Deus quer que eu venha viver, é me amar, é um outro sentido. Porque daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos o porquê que esta pergunta. Por que nós amamos mais a nós e deixamos o amor de Deus de lado? Porque amar a Deus é uma outra evidência. Você amar a Deus é você viver inteiramente para Ele. Quando você se ama e ama a Deus, você literalmente diz, Senhor, eu te amo. Agora, quando eu dizer, eu amo a Deus, e o comportamento é diferente, você está se amando e deixando de amar a Deus. E amor nada mais é do que você está apegado. Não desgruda. O amor é diferente. O amor, ele jamais vai deixar faltar. O amor jamais vai deixar de existir as evidências do que você vai apresentar. Jamais. Porque o amor, ele supre a necessidade. Deus, ele supriu a nossa necessidade na nossa vida espiritual por intermédio de Cristo. Ei, Jesus, ele nos amou e continua nos amando tanto que no passado ele se esvaziou da sua glória para vir a esta terra, para conscientizar eu e você das verdades do reino do Pai. Então não adianta não adianta você dizer que nós amamos a Deus, que o nosso comportamento não é o que nós falamos. Como é que uma mãe, como é que um pai diz que ama o filho, se o comportamento dele não tem nenhum registro do que ele fala? Por quê? Então eu não posso dizer que eu amo meu filho. Como vocês sempre falam, pastor Wences é enjoado. Sabe por que eu sou enjoado? Porque eu amo vocês. Eu tenho um cuidado especial na vida de vocês. Muitas das vezes deixo eu de fazer o que é para mim, para fazer para vocês. Um pai ou uma mãe muitas das vezes deixa de fazer o que é para ele, para fazer para o pai e para o filho, porque ele ama. Poderia Jesus estar lá na sua glória, mas ele se esvaziou da sua glória e veio a esta terra. Aí ele chega aqui e vê uma situação, irmã Socorrinha, de forma caótica. Aí ele forma uma veracidade, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele estava ali, dizendo que ele era a luz, e as pessoas não querendo permanecer na luz, porque viver na luz é muito ruim. Viver o caminho da clareza é ruim. Eu
repito uma frase que que meu pai me disse há muitos e muitos anos. Eu nem casado eu era. Ele disse: meu filho, as pessoas só vão te amar quem é igual a você. Quem não é igual a você, eles nunca vão te amar. E são frases que a gente guarda na mente e no coração. Sabe por que Jesus era odiado? Sabe por que João Batista era odiado? Sabe por que Elias era odiado? Sabe por que nós somos odiados? Sabe por que as duas testemunhas vão ser odiadas? Porque nós vivemos a verdade da palavra de Deus. Então, aquilo que o meu pai disse quando eu era adolescente, eu continuo afirmando. Só quem vai me amar, só quem vai te amar, é aquele que é igual a você. Não adianta a gente querer ir com dois caminhos não para a verdade, não, porque só existe um caminho. Sabe por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as trevas é melhor do que a luz. Como eu disse um dia desse aqui, afirmo com propriedade: servir a Jesus é ruim. Que é isso, pastor? Tá doido? Tô doido. Servir a Jesus é ruim. Amar a Jesus é ruim. Viver em santidade é ruim. Viver na verdade é ruim. Para aqueles que não querem viver a verdade, para aqueles que não querem viver a luz, para aqueles que não querem amar a Jesus. Porque se servir a Jesus fosse bom, as pessoas não, rapaz, é uma facilidade tão grande. Não quero não quero aceitar Jesus, não quero não. Hoje não, deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã. Aí está aqui, no livro de 2 Timóteo: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Não gosta, não ama de fazer o bem. Porque se ele, irmão, aqui para nós aqui, se a pessoa ama a Deus, ele é o contrário de tudo isto aqui. Deus não vai me ensinar, Deus não vai te ensinar, Deus não vai ensinar a igreja dele a viver esses comportamentos aqui, meus irmãos. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Por quê? Deus, ele merece isso, a gente se amar mais e amar a ele menos? Você sabe o que é amar a Deus? Amar a Deus, meus amados, é você se submeter a ele, e pode ser o que for aqui na terra, não é nada. Porque quando nós amamos a Deus, esses prazeres vêm aqui, ó. Porque isso aqui tudo, só quem ensina é o mundo. E na medida que eu e você praticamos essas evidências bem aqui, nós não amamos a Deus. No tocante a isto, exemplificando uma verdade, é você ser e você dar o melhor para alguém, e esse alguém ser totalmente ao contrário, e você se sente frustrado por causa desses tais comportamentos. E a pergunta que não quer calar:
você torna-se um homem agradecido ou um homem frustrado quando você vê uma situação dessa ao contrário naquilo que você faz? Como eu falei um dia desse aqui, repito, de um ingrato eu espero tudo dele, menos um muito obrigado. E nós, infelizmente, somos ingratos para com Deus. Deixa eu me ater uma verdade aqui. Já falei diversas vezes e afirmo novamente, era para nós vivermos as evidências dos antigos. E a Bíblia vai nos contar que o povo de Deus perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é isso? E a Bíblia diz, presbítero Edilson, pastor Delmílio e auxiliares Wando e Cernildo, que a igreja ela crescia. Aí eu faço uma pergunta: por que a igreja não está crescendo hoje? Porque antigamente eles amavam a si e a Deus. Porque quando o filho ama o pai, ama a mãe, ele vive uma mesma legalidade. Existe uma sincronização entre pai e filho, filho e pai. Ei! Nós somos filho, Deus é pai. Tem que ter sincronização entre pai e filho, filho e pai. Só vai haver sincronização entre filho e pai se você amar o pai. E vivemos os tempos difíceis. Aqui está dizendo com propriedade acerca dos prazeres humanos. O prazer humano. Isso eu afirmo de novo. E eu pergunto: por que tem muita gente que não vem para a igreja, e principalmente em culto de doutrina? Viraram crentes domingueiros. E quando vem, fiquei sabendo que a irmã Carminha estava aqui ontem. Foi ontem? Estava com febre, mas estava. Não está com Covid não, mas estava na casa do Senhor. Por que a gente tem essa? Eu amo, conversa, meu irmão. O amor é diferente. O amor é tão grande, viu, Damião e Manuel, que Jesus, ele foi doente. Volto a dizer, ele tinha quase 500 cortes no corpo. Carregou uma cruz de mais de 100 quilos na costa. Andou aproximadamente 600 metros com aquela cruz nas costas. Caiu no chão com a cruz, com uma coroa de espinhos, que cada espinho media em média de 10 centímetros. Tudo isso ele fez por mim, por você. Em detalhe, não era linha reta não, era linha de subida. Mas ele foi até o Gólgota pela minha vida e pela tua vida. E não queira você aqui andar com falácia. Não vem aqui você dizer, eu amo nem. Isso é falácia, meu irmão e minha irmã. Quando nós amamos a Deus, nós fazemos o melhor para o nosso Deus. Agora me prova pela tua ideologia que você está certo, e eu te provo pela palavra que você está errado. Não é a ideologia que vence a verdade, mas a verdade que vence a ideologia. Quem tem a palavra, vive a palavra. Quem tem a palavra, não vive aquilo que o mundo ensina. Meu Deus.
Pare de se amar. O amor tem que ser sincronizado. O amor não pode ser um amor individual. Porque aqui está dizendo, olha, vou te provar de novo. Está aqui, capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. É amor sincronizado. O amor individual não pode ser uma evidência em nossas vidas. Tanto que ele disse, o Senhor Jesus, ei, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Amor sincronizado. Porque na medida que você ama a si mesmo e esquece do seu próximo, isto é amor individual. Você não está amando a Deus. Meu Deus. Eu escutei hoje uma frase de alguém, um amigo meu. Ele disse, pastor, eu tenho que ir lá na minha família. Eu preciso ir na minha família. Sabe por que ele disse isso? Porque é família, é amor. E aqui está um mandamento, é mandamento. Por que o homem obedece mais aos homens do que a Deus? Por quê? A pergunta é esta: por que os homens obedecem mais ao homem do que a Deus? Quando o homem decretou, vai ter lockdown. Opa, pera, o homem mandou, tem que me sentar. Está para nascer um macho nessa terra, para fazer o pastor Enzo se calar e se sentar. Por amor ao evangelho, por amor ao evangelho, eu desafio pelo poder da palavra. Pastor, o senhor está ficando doido? Estou doido pela palavra de Deus. Ei, meu irmão, a palavra de Deus vai me dar evidências de que Deus, Ele é comigo, Deus é com você. A palavra de Deus é diferenciada. O homem quer nos calar, mas Deus manda eu e você falarmos. Ah, meu irmão, eu vou abrir um parênteses aqui para você entender. Queriam calar a boca de Daniel, mas Daniel não se calou. Fizeram uma coisinha contra Daniel. Armaram contra Daniel, mas o Senhor era com Daniel. Ei, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus não é padrasto, Ele é pai. Deus, como pai, Ele cuida bem dos seus filhos. Não foi à toa que Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século, porque Ele nos ama. Ou nós acordamos para a realidade, ou nós vamos marcar passo. Deus não chamou a sua igreja para marcar passo. Deus mandou eu e você marcharmos. Deus não mandou você amar a si próprio. Deus mandou você amar um ao outro. Esse amor tem que ser sincronizado. Meu Deus. Ei, esses tempos difíceis aqui, se você observar, é tempos difíceis
Para aquele que quer viver na dificuldade, a dificuldade espiritual, ela vai te confrontar. A dificuldade espiritual, ei, meu irmão, quando eu falo de dificuldade espiritual, eu vejo duas propostas pela Bíblia Sagrada. Só vou dizer duas. A primeira, José teve proposta, mas ele não cedeu. Mas quando chegou em Judas Iscariotes, ele recebeu a proposta: você não é Judas, você é José, você é José, você é José. Sabe por que José não cedeu? Porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele amava a ele e a Deus. Não recebam propostas indecentes. Não execute em sua vida aquilo que o mundo ensina. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, esta palavra os homens aqui está sem gênero, serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Para de viver em ingratidão, meu irmão. Para de viver a ingratidão, minha irmã. Não é tipo de ser ingrato para com Deus, não. É tipo de você ser grato ao Senhor. Meu Deus. Ei, quando eu falo de gratidão, eu vejo Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sentia prazer em estar na casa do Senhor. Ele era grato ao Senhor. Ei, amandarabacai. Meu Deus, Deus está mandando dizer, eu falei, aleluia. Quando eu falo sobre amor pessoal, eu estou te dizendo amor individual, meu irmão, minha irmã. Quando você e eu vivemos um amor individual, a gente tem um certo comportamento individual. A gente faz o dia que quer, a gente executa o dia que a gente quer. Mas aquele que tem um amor compartilhado, um amor, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, sincronizado, ele faz a vontade do Pai. O que eu estou pregando aqui na noite deste dia é o que Deus está dizendo para nós. O tempo difícil está aí, mas você não pode viver aquilo que o mundo ensina, aquilo que o mundo oferece, porque pelas questões do dia a dia vai acontecer isso daqui, ó. Porém, naquele que quer que aconteça, poderia muito bem José, pelo que estava acontecendo ali, ele ceder para as virtudes disso, mas ele não cedeu. Por amor a Deus, não ceda. Por amor ao filho dele, não ceda. Por amor ao Espírito Santo, não ceda. Deus não merece, porque Jesus, ele não cedeu. Jesus, ele foi até o fim pela minha vida e pela tua vida. Ele sofreu por mim e por você. Tornou-se nesta terra como homem, porém como Deus. Quando eu falo 100% homem, ele disse: ei, eu fui 100% homem, como vocês são, mas eu não cedi, porque o meu amor ao meu Pai está acima de todos os desejos da carne. Repito, o nosso amor tem que estar na vulnerabilidade ao Deus que fez os céus e a terra.
porém aquele que vive na vulnerabilidade do amor ao Deus que fez os céus e a terra, não tem nada que venha prevalecer contra a tua vida e contra a minha vida, mas todas as coisas contribuem para a vida daqueles que amam a Deus. Eu te digo, ei, meu querido irmão, minha querida irmã, todas as coisas que acontecem contra a minha vida e contra a tua vida, o amor de Deus está em nós, o amor de Deus está em nós, e a cobertura está. Ei filho, tu pode passar o que for, mas o meu amor continua na tua vida. Aí você e eu muitas vezes nos comportamos errados. Aí você pega, vive um egoísmo, uma avareza, uma jactância, uma arrogância, uma blasfêmia, vive na desobediência, vive na ingratidão, vive na irreverência, vive na desafeiçoação, vive na vida de uma forma implacável, vive na vida de caluniação, vive sem domínio, vive na crueldade, vive na cerca do contraditório do bem. Deus não quer isso. Pastor, eu não sou assim não, meu irmão. Pelo amor de Deus, você não pode ser isso aqui tudo, ou eu ou você não pode ser isso aqui tudo, mas uma dessas coisinhas aqui tem, mas isso não pode ter, não é para acontecer, não é para existir, porque aquele que diz eu amo a Deus e vive a vontade de Deus. Então assim, meus irmãos, que eu fico, e nem vou usar isso aqui de novo hoje, semana que vem eu uso, mas Deus mandou falar, eu estou dizendo. A mensagem de hoje, meus irmãos, uma vez mais, ela é confronto para você e eu vivemos uma vida de retidão. E a pergunta que não quer calar, Deus mandou perguntar, estou perguntando: por que você ama mais a si mesmo? É difícil, viu, meu irmão? É difícil a gente dizer aquilo que nós não somos. Porque quando eu faço para mim, é para mim. E detalhe, nós lemos aqui no início, único é algo valoroso. Viu? Único é algo valoroso. Biratã, tu tem coragem, Biratã, de colocar ou o Pietro ou o Pedro para morrer por mim? Não tem. Qual é o pai que vai permitir que um filho dele vai morrer por A, por B, por C? Quando a gente vê os nossos filhos doentes, a gente fica doente. E quando Deus deu seu filho por nós? E aqui João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Ele deu seu único filho por nós. E em outras palavras, eu amei tanto vocês e continuo amando. Eu amei que eu enviei. E eu continuo amando que o meu filho está à minha destra intercedendo por vocês, e eu executo pela intercessão dele. Aí eu pego, digo que amo a Deus, e eu, agora em pouco aqui, eu falei uma coisa para eles dois aqui, eu vou dizer o que eu disse. Um deles dois aqui, não vou dizer quem foi, deu uma certa nota em oferta nova. Eu tinha uma ovelha lá em Paragominas, que até a oferta dele, Vitor, e o dízimo que ele ia entregar, eram cédulas novas. Ele tinha prazer de ofertar uma cédula nova. Ele tinha prazer de dizimar uma cédula nova.
Em outras palavras, o que eu quero te dizer, sabe o que é? O que Deus me deu, o que Deus te deu, foi algo novo. As boas novas estavam em Cristo Jesus. E o que Ele deu foi algo ímpar. Então, Deus, literalmente, amou primeiramente a promessa. Ele amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu digo que eu amo a Deus. O que eu faço para Ele está em segundo plano. O que eu faço para Ele é de qualquer jeito. O que eu faço para Ele, no dia que der eu faço. Então, para eu e você, meu Deus, vou falar, chegamos nessa tribuna aqui, buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça. Eu tenho que viver o que eu prego, para que o nome dele venha a ser glorificado em nossas atitudes. O que é que eu estou fazendo primeiro? Será que é de fato o reino? Ou é o meu desejo? Porque o desejo de Deus foi diferente, hein? O meu desejo é de dar o meu melhor para vocês, para que tudo venha a ser modificado. Eu te faço um desafio hoje, com aquilo que está sendo falado hoje. Comece a te reprogramar. É tempo de, que conversa, é tempo de nós fazermos uma reprogramação de vida. É tempo de nós fazermos uma reprogramação de vida na presença dEle. Você não entendeu? Eu vou te dizer de novo. A partir de hoje, chega na tua casa, vamos chegar em nossa casa, senta na mesa e começa a fazer uma reprogramação na presença de Deus. Baseado em Mateus o quê? Buscai. Mateus o quê? 6. Vê aí para mim em nome de Jesus. Pega esse versículo e começa a fazer uma autoanálise. Viu? Vamos lá. 6:33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus, vírgula, e a sua justiça, vírgula de novo, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ei, eu falo sem medo de errar. Sabe por que falta muita coisa em nossas vidas? É porque nós somos ingratos, somos inadimplentes. Como é que eu quero que Deus acrescente uma coisa na minha vida, se eu não estou evidenciando a primeira parte, a parte A? E Deus diz: ei, da semente da mulher nascerá um. Detalhe, primícia, primícia, primícia. O primeiro filho de Maria foi Jesus. Ei, Deus diz: ei, eu vou te dar a minha primícia. Primeiro, ele meu único filho, e vou dar a vocês a primícia. Jesus, ele foi filho único,
e veio à terra como primícia. O primeiro filho de Maria foi a resolução de toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Aí literalmente aplica-se primeiramente o meu reino, depois a minha justiça nesta terra. O que Deus está dizendo hoje é algo forte. Faça um cronograma, uma reprogramação, um replanejamento. Uma vez alguém chegou na tribuna, aqui, foi aqui, não foi no outro canto não. Falou não sei o que aqui, para alguém, e disse: eu não sou homem de Deus, eu deixo de pregar. Moço, é porque eu não gosto de envergonhar ninguém. Mas se eu fosse outro, esse aí Beltrano, aquilo que tu disse para Beltrana, não aconteceu não, ó. Então para de pregar. Mas eu te digo aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito, estou em rede nacional, rede social. Tá gravado aí, ó. Tá gravadinho como testemunha. Escuta o que eu estou te dizendo aqui hoje para você que está na rede social, que estou aqui dentro. Se você a partir de hoje quer ver isso mudar na tua casa, na tua família, até na tua vida financeira, faça uma reprogramação de vida na presença de Deus. Porque se ele está dizendo aqui que ele vai acrescentar, é porque ele vai acrescentar. Aí sim, aí você pode pegar Mateus capítulo 6, versículo 36. 33. 6:33. Que para a pessoa falar, buscar primeiramente o reino de Deus, ele tem que viver isso daí. Vamos lá. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Vou até tirar o microfone. Então não está buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Entendeu? Porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles faziam o que deveriam ser feito. Eles tinham que fazer o que deveria ser feito, na verdade. Porque se eles não fizessem, morria lá dentro da igreja. E a pergunta, uma vez mais, é lançada: por que você está vivendo amando mais a si mesmo do que a Deus? Por quê? Por quê? Será que Deus merece isso? O que tanto Ele faz por nós, será que Ele merece isto? Porque lá em João 13, 33, 34 e 35, vai nos evidenciar verdades. Porque quando eu amo também a Deus, literalmente, Ele vai me ensinar a amar meu próximo como a mim mesmo. Porque se eu não dizer que eu amo a Deus e odeio meu irmão, então eu não posso dizer que eu estou amando a Deus. E também nas epístolas de João diz: se o meu amor, o teu amor estiver lá no mundo, o amor do Pai não está em nós.
Então conclui-se esta evidência. Por que nós amamos mais a nós do que a Deus? Por quê? É necessário passarmos uma reprogramação. Hoje tem que haver deletação. Tirar tudo que não presta. E passarmos, vivemos uma evidência que venha ser uma página virada nas nossas vidas. Porque se você não fizer isso, você vai continuar amando a si mesmo e deixando de amar a Deus. Tá? Para você e eu dizermos que nós amamos a Deus, nós temos que termos um amor sincronizado. Porque aqui está acabando de dizer, João 13, 34, que nós temos que amar uns aos outros. E as evidências são claras. 35. Aí sim seremos chamados discípulos de Deus. Está aqui, ó. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Ei, é lá fora que vão ver aquilo que nós somos e aquilo que nós pregamos. Fiquemos de pé. Eu quero orar pela tua vida. Você vai pedir para Deus agora.